A mensagem bíblica em uma frase poderia ser: Deus quer se relacionar com o homem. Toda a Bíblia Sagrada poderia, com sucesso, certeiramente, ser resumida nessa frase. Repete comigo: Deus quer se relacionar com o homem. Agora, uma relação, seja ela de qualquer natureza, está fundamentada em confiança. E confiança, por sua vez, precisa ser alimentada por verdade, por honestidade, por transparência. Na verdade, também não há saúde alguma em relacionamentos quebrados por traição, por mentira, por segredos. Relacionamentos assim são doentios. Quantos corações hoje simplesmente estão feridos, fechados e desacreditados por terem se machucado com uma relação de entrega. Se hoje te pedirem para soletrar amor, você soletra I-L-U-S-A-O, tio, porque você já não acredita. Uma aliança, amados, não se sustenta. Uma aliança é abalada se não há honestidade. Amém? Quantos casamentos hoje estão balançados porque em algum momento faltou verdade, faltou honestidade, faltou sinceridade, faltou transparência. O marido estava na sala gritando que nem um louco, e ele gritava: idiota, não faça isso, não faça isso, não, idiota, não faça isso. A mulher ficou toda curiosa e perguntou lá da cozinha: amor, o que você está assistindo? Ele respondeu: o vídeo do nosso casamento. Quantos relacionamentos abalados, judiados. Agora, se nós somos produto da nossa cultura, se nós somos influenciados por ela, já ouviu aquela historinha? A ONU mandou uma carta para muitas nações com a seguinte pergunta: por favor, diga honestamente qual a sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Alguns países mandaram um e-mail de volta, os europeus, porque eles não entenderam o que era escassez. Os africanos não sabiam o que era alimento. Os cubanos e os venezuelanos responderam o e-mail questionando o que é opinião. Os argentinos não conheciam a palavra por favor. Os americanos não sabiam qual era o significado de resto do mundo. A pesquisa não funcionou bem. E dizem que o Congresso brasileiro está até agora debatendo sobre o que é honestamente. Amados, aqui é o lugar onde você, quando perde o celular por alguns segundos, tem um mini infarto, porque você já fala: se eu perder de vista, sumiu. Aqui é o lugar, na verdade, em que até canetinha de banco tem que ficar presa numa correntinha, senão vai. E essa é uma inversão de valores. Pequenas mentiras nessa geração, nessa era, são aceitas dependendo daquilo que está em jogo. O homem, na verdade, está muito mais preocupado em se dar bem do que em ser verdadeiro. Essa é uma era que tem que haver CPI das CPIs. É difícil assim manter convicções, porque você está sob pressão
e sob uma pressão de agradar a homens ou de ser rejeitado por homens. Essa manhã, na verdade, meu pequeno, o Rininha, ele acompanha tudo que eu assisto e ele é super politizado. É uma criança que você fala de algum político, ele tem opinião formada, ele fala de socialismo, ele fala de comunismo, ele fala dos da direita, dos da esquerda, ele é um barato. Aí, esses dias, muita polêmica envolvida aí em torno das candidaturas à presidência, e ele vem todo preocupado, falando: pai, o que é essa PL 122? Eu falei: essa PL 122, filho, é uma lei que, entre muitas coisas, ela prevê a prisão de pastores que não quiserem fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Do jeito que ela está escrita, é exatamente isso. Aí ele ouviu, e eu falei: pronto, agora ele vai me falar: pô, pai, faz o casamento aí, você não vai ser preso, né? Achei que ele ia falar isso. Ele me olhou para mim e falou: pai, posso te falar uma coisa? Se eu sou você, eu viro para todo mundo e eu digo: pode prender, porque eu não vou fazer nada que desagrade a Deus. Ele terminou dizendo, eu prefiro ficar preso a vida inteira do que fazer alguma coisa que desagrade a Deus. E eu vou confessar que isso mexeu comigo, porque ele me ama. Eu achei que ele não viveria sem mim, e ele está dizendo que ele prefere viver sem mim do que ver o pai desobedecendo a Deus. E é óbvio, ele é educado desde a infância a aprender a amar todo ser humano, independente de situação alguma, e a tratar com respeito, a não discriminar ninguém, mas ele sabe o que é a palavra, ele sabe o que a palavra exige de nós e que posicionamentos nós precisamos ter. Aí eu pensei: poxa, eu tenho um João Batista aqui em casa. Pai, eu perco a cabeça, mas eu não negocio meus princípios. Essa nova geração vem para arrebentar, viu? Sai de baixo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvaneia, do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem própria, como pelo Senhor, o Espírito. Esse é um texto de Paulo, à igreja de Coríntios, e ele cita Moisés. Ele aqui está dizendo que Moisés punha um véu sobre a sua face lá no deserto, como nos conta Êxodo, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Vocês vão entender isso já. Aí ele está dizendo que nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o princípio aqui, e o alicerce de todo esse sermão é esse: Moisés é apontado como alguém que usou um véu que cobriu a sua face, e isso em função dele não desejar
que as pessoas contemplassem aquela glória que já se esvaziava. O que está em destaque nessa observação do apóstolo Paulo aqui é o comportamento de Moisés. E na verdade, Paulo está reprovando Moisés por ele usar esse véu. E quando ele diz, nós não somos como Moisés, ele não estava dizendo que aquela era uma virtude de Moisés, mas que aquele era um erro, que aquele era uma falta cometida por Moisés. E amados, de quem que o apóstolo Paulo está falando? Simplesmente do maior nome do Antigo Testamento. Está falando do libertador de Israel. Está falando de um tipo de Cristo, alguém de quem disse Deus estar acima dos profetas, alguém que profetizou a vinda do Messias, do nosso Senhor, dizendo, Deus há de levantar um profeta semelhante a mim. E o fato é que Paulo está apontando esse erro cometido por Moisés. Ele fala claramente que o motivo daquele véu era uma atitude de fingimento, de falta de transparência. Na verdade, Paulo está dizendo que essa é a razão que atribuiu o uso daquele véu. Paulo aponta uma escorregada de Moisés. E amados, essa escolha, essa atitude de Moisés, ela vem se repetindo e vem se reproduzindo através dos anos. Ela não é uma exclusividade de Moisés. Na verdade, hoje nós aqui talvez estejamos lutando para não colocar o mesmo véu, para não encobrir o nosso rosto da mesma forma que Moisés, ou ainda nós já tenhamos perdido essa luta e estejamos nesse exato momento vestindo esse véu. Então, para isso é importante nós entendermos o que é cobrir o rosto. Pergunta para o seu vizinho, o que é cobrir o rosto? A primeira passada que se dá nesse texto aqui, a impressão é aquela de que Moisés colocava o véu sobre o seu rosto para que as pessoas não se assustassem com o seu rosto brilhando. Todas as vezes que ele subia ao monte, falava com Deus, ele descia do monte, o seu rosto estava brilhando. Então a impressão é que ele usava este véu para que os israelitas não vissem a glória que estava ali, não tivesse que contemplar aquele brilho. Mas Paulo está desmentindo esse mito, e ele está afirmando que a razão do uso daquele véu era justamente o contrário. Aquele véu estava ali para que os israelitas não percebessem e não vissem que aquela glória que ficava sobre Moisés, quando ele descia do monte, acabava se esvaziando, acabava se apagando. Êxodo conta essa história, vou ler, o texto diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e a todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falhou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e assim dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Êxodo 29 a 35. Então a sequência, o padrão era esse. Deus chamava Moisés ao Sinai, Deus falava a Moisés, a glória era tanta que o seu rosto resplandecia.
Quando Moisés descia do monte para ministrar ao povo, enquanto ele falava e ministrava, aquele brilho estava em sua face, havia unção, havia glória sobre a sua vida. Só que ato seguinte à sua fala aos israelitas, ele colocava esse véu, e esse ritual, entre aspas, acompanhou Moisés todas as vezes que o rosto dele brilhou. Então ele revelava ao povo o coração de Deus, o povo via que o seu rosto estava brilhando, que Deus era com ele. Depois dessa fala e de o povo ver que o rosto brilhava, ele cobria a face com o véu, até entrar de novo na presença de Deus, onde ele tirava o véu, era revestido daquela glória de novo, aí descia para ministrar ao povo, e o povo contemplava aquela glória até o momento que ele colocava o véu. Estão comigo? Se sim, dá um glória a Deus forte aí.